Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês lembram quando foi que vocês começaram a aprender a usar vírgula? Quando foi esse momento na vida de vocês que vocês chegaram na escola e a professora começou aquele conteúdo e aí você aprendeu ou não aprendeu o uso de vírgula? Eu vou te relembrar. Lembra aquelas denominações, aquelas palavras, sujeito, predicado, objeto direto, indireto, orações coordenadas, orações subordinadas, etc. Você lembra dessa matéria? Conta pra mim, você teve dificuldade nela também? Porque eu, sinceramente, quando eu comecei a aprender aquilo, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Pra que isso, meu Deus? Pra que dia que eu vou usar isso na minha vida? Pois é, era sobre o uso da vírgula. Então, não me surpreendeu nem um pouco quando eu fiz a enquete no Instagram, e quem ainda não segue as redes sociais, tá aqui, tá escrita com texto, tô no Twitter, Facebook e Instagram, faça as enquetes por lá pra gente poder saber quais são os temas. Então já segue. Eu organizei o vídeo de hoje, fiz um apanhado das dúvidas que são mais recorrentes e vou comentar cada uma delas. O que é vírgula? Vírgula, para quem não sabe, ou vamos relembrar aí quem sabe, é aquele sinalzinho pequeno que a gente sempre coloca quando a gente quer dar uma pausa. E essa vírgula, ela tem o poder de, além de dar uma pausa, para articular melhor seu texto, para estruturar melhor sua ideia, ela pode até mudar o sentido. Então, por isso é muito importante você colocar a vírgula no lugar correto, tá, gente? Vírgula não é um negócio aleatório que você coloca onde você quiser. Não. Acaba que a gente precisa usar para muita coisa. A gente precisa usar para escrever uma receita, para escrever um e-mail, para mandar uma mensagem no WhatsApp, até às vezes para fazer a legenda da nossa foto no Instagram. E às vezes pode pegar muito mal se você não souber usar vírgula. Se a gente for fazer uma prova de Enem ou um processo seletivo, é importante, né? Uma boa escrita passa segurança para a pessoa que está em contato com você, certo? O primeiro caso de uso de vírgula, que é o mais comum, é separar itens, tá? Então, quando a gente tem uma lista, eu fui comprar arroz, feijão, batata e ovo. Arroz, vírgula, feijão, vírgula, batata e ovo. Entendeu? Então, no caso, quando a gente tem vários itens, a gente precisa separá-los. O segundo caso que a gente vai discutir aqui hoje é o caso de uso de vocativo, tá? O que isso significa? Fernando, vá capinar um lote. Fernando, vírgula, vá capinar um lote. O Fernando, nesse caso, ele é a pessoa com quem eu estou falando, com quem eu estou mobilizando atenção. Eu estou falando, cara, presta atenção aqui em mim que eu estou falando com você, tá? Diferentemente de quando eu fofoco. Ou, Fernando foi capinar um lote. Nesse caso, a gente não separa de vírgula, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente está falando da pessoa, a gente não está falando para a pessoa. Você não pode colocar vírgula ali. Nesse caso, você não coloca vírgula em nada. Fernando foi capinar um lote. Não, não pode, tá? Outro caso é a explicação no meio da frase. Os meninos que estudaram para a prova passaram. Nesse caso, a gente coloca os meninos, vírgula, que estudaram para a prova, vírgula, que passaram, se a gente quer explicar que esses meninos que estudaram passaram. Agora, se a gente quer especificar que apenas os meninos que estudaram passaram na prova, a gente não pode colocar vírgula, entendeu? Mas como é que eu vou saber quando que eu faço isso? Depende da intenção que você quer dar, tá bom? Ah, mas eu sou revisora, Ana, que nem você, o que eu faço? Aí você pergunta para o autor qual é a intenção dele, se a intenção foi só explicar ou se é realmente especificar, certo? A próxima é quando a gente tem uma expressão que intercala. Então, a gente está ali na frase. Fique tranquila, vírgula, aos poucos, vírgula, as coisas voltarão ao normal. Tá? Então, nesse caso que a gente tem ali um advérbio, novamente um terminho gramatical, né, gente? Mas quando a gente tem um advérbio que ele tá no meio da frase, se você tirar esse advérbio e continua fazendo sentido, ele vai entre vírgulas. E a língua portuguesa é intensa. Ou você coloca entre vírgulas ou você não coloca entre vírgula nenhuma e você deixa a frase corrida, tá? Então, assim, fica a seu critério, vai depender da sua intenção, porém, ou você coloca as duas ou não coloca nenhuma. Frases com sentido completo. Gabriel é publicitário, vírgula, e Bianca é enfermeira. Você percebe que se eu falar Gabriel é publicitário, essa frase tem um sentido completo? Eu não preciso falar nada. Agora, se eu virar e falar, ó, Gabriel é. Gabriel é o quê? Não sei o que Gabriel é. Né? O Gabriel é publicitário. Então, você sabe por essa frase que o Gabriel, apesar de você não conhecer ele é publicitário. A mesma coisa com a Bianca. Então, se eu tenho duas frases que têm um sentido completo
E uma sentença só, você vai colocar elas com uma vírgula para diferenciar. E essa vírgula ela vai antes do e. Frases com sentidos opostos. Eu estava com sono, porém não consegui dormir. O que a gente pensa quando uma pessoa fala que está com sono? Pô, vai dormir, né? Só que quem tem insônia sabe que o negócio não funciona desse jeito. Então nem sempre a gente consegue dormir. Então a gente tem uma relação de oposição, porque eu tô com sono, porém eu não consigo dormir quando eu tô com insônia. Então nesse caso, quando a gente tem uma relação de oposição entre duas frases, a gente vai colocar a vírgula antes do conectivo. Lembra do vídeo anterior que eu falei? Que é essa palavrinha que tem a capacidade de articular melhor seu texto. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tá? A gente tem que lembrar que essa relação serve quando for oposição. Então, mesmo se eu tiver um mas no meio da frase e esse mas não indicar oposição, eu não devo usar vírgula. Por exemplo, eu escrevo, mas também canto. Gente, uma coisa não anula a outra, entendeu? Né? Eu não usaria particularmente esse tipo de estrutura, né? Eu colocaria eu escrevo e também canto, tá? Porém, tem pessoas que vão usar e se usarem não devem colocar uma vírgula porque uma ideia não opõe a outra. A mesma coisa acontece quando você tem a seguinte relação. Não pretendo estudar gramática, vírgula, e sim literatura, porque mesmo que tenha um e, que às vezes a gente acha que o e ele tá só somando alguma coisa, nem sempre, ele pode estar opondo também. Então você tem que ver o sentido da frase para poder ver se a vírgula cabe ou não cabe. E quando o conectivo estiver no início da frase, você vai deslocar ele por vírgula e o resto da frase segue ok, tá? Por exemplo, eu estava ansiosa, ponto. Portanto, vírgula, tive que me afastar das redes sociais, ponto. Entretanto, vírgula, trabalho com elas, ponto. Por isso, vírgula, logo tive que voltar ao trabalho, ponto. Tá vendo que a gente tem vários conectivos, portanto, o entretanto, por isso, e eles sempre estão deslocados quando estão no início da frase. Quando a gente tem o mas ele é uma exceção a essa regra, tá? Mesmo que ele estiver no início da frase, você não vai colocar vírgula logo depois. Próximo caso, para separar o lugar, o modo ou a data no início da frase, que entra também nessa mesma ideia de conectivo. Hoje, vírgula, eu não pude ver o pôr do sol. Anápolis, vírgula, 28 de setembro de 2020. Maio, mano. Nada a ver setembro, mas enfim. No cabeçalho a gente não faz isso de colocar o local? Pois é, por conta disso. Cuidadosamente, vírgula, eles atravessaram a cozinha. Tá vendo que é de modo cuidadoso? Casos agora em que você não deve usar vírgula, tá? Você não usa vírgula quando você tiver um gerúndio. O que é gerúndio? Quem já teve que ligar no telemarketing, né? Você teve que cancelar uma conta. Aí você liga, aí a pessoa fala: estaremos atendendo a sua demanda. Ninguém fala assim, gente, pelo amor de Deus. Mas essa parte do estaremos atendendo, vocês sabem que é real, né? Isso é gerundismo, quando a gente tem vários gerúndios, né? Excessivos. Então, estaremos verificando, estaremos revendo, estaremos cancelando. Tudo isso é gerúndio. Então, quando o gerúndio ele tiver um sentido de descrever como algo acontece, ele não tem vírgula antes. Você resolve os problemas conversando com as pessoas. Você não coloca uma vírgula porque como você resolve conversando com as pessoas. Nos outros casos, você pode usar como é o caso. Ela chegou triste, deixando todos preocupados. Antes de porquê. Não, gente, nem sempre vai ter uma vírgula antes de porquê. Novamente, quando tiver um sentido de explicação na frase, eu quero fazer tatuagem porque eu gosto, tá? Então, eu tô explicando que eu quero fazer a tatuagem porque eu gosto. Agora, quando tiver uma relação de causa e consequência, eu não vou usar vírgula. Eles saíram mais cedo do trabalho porque faltou energia. Causa, faltou energia. Consequência, eles saíram mais cedo do trabalho. Certo? Outro caso que a gente não usa vírgula, quando a gente tem as palavras quando e enquanto, e elas representam dentro da frase a expressão no momento em que. Eu estava quase dormindo quando acenderam a luz na minha cara. No momento que acenderam a luz na minha cara. Eu tranquei a porta enquanto ele surtava. Nesse caso, também, né, no momento em que ele surtava, eu tranquei a porta. Então, nesse caso, novamente, a gente não coloca vírgula. Nos demais casos, tá liberado, tá? E a gente chega no final desse vídeo, que é ou e nem
Nem. Ou vai ou racha. Tem vírgula aí? Não, não necessariamente. Uma frase curta, né, é optativo, se você quiser enfatizar. Mas, se tiver uma frase muito longa e não tem outro espaço para você usar vírgula, coloca uma vírgula aí que é melhor, né, gente? Que uma frase, como eu já falei, evitem. Mas tem uma frase que está muito longa, com 3 linhas, então você vai colocar uma vírgula ali para ajudar a gente, coloca no lugar certo, tá? Nem eu nem ela sabemos da verdade. Nem eu nem ela sabemos da verdade, você também não coloca vírgula, a não ser que você queira destacar. Gente, vocês me avisem se tiver outros casos aqui, tá? Eu tô falando de casos que eu conheço, que eu estudei, então sintam-se livres para colocar outros casos aqui de uso de vírgula também, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentam e compartilhem, tá? Ajudem esse canal a crescer, a chegar em quem tá precisando desse conteúdo. Curte aí se você gostou. Comenta também o que ficou faltando eu comentar. O que mais que eu poderia falar, quais são as suas dúvidas, assim, se deu certo, se não deu certo, enfim. Tudo isso é importante, o feedback é importante para eu poder melhorar o conteúdo, tá? E muito obrigada por terem ficado comigo. Até semana que vem.